Anarquia é uma utopia? Total. Adulto anarquista é que nem um hippie velho? É um pouco pior. Por que o anarquismo seduz os jovens? Muito porque muitos deles têm problema com os pais. É possível unir o anarquismo ao capitalismo? Chama-se anarcocapitalismo. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre anarquismo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, será que as pessoas sabem o que é anarquismo? A gente foi às ruas perguntar se é possível, se elas acham que é possível viver numa sociedade anarquista, uma sociedade sem Estado. Vamos ver o que elas disseram. Eu acho que uma sociedade tem que ter um governo para nortear o povo e ter uma direção de causa. Eu acredito nisso. E eu acho que é impossível um governo sem Estado, porque eu acho que o Estado tem um papel fundamental nas questões essenciais aos indivíduos, como saúde, educação e segurança. É impossível deixar isso na mão da iniciativa privada. Sim, precisa de um Estado para ter as leis da sociedade. Precisa ter alguém para organizar a sociedade. Só que o Estado não pode atrapalhar a população. Eu acredito que não dá pra gente viver numa sociedade que não tenha um governo, que não tenha um presidente, porque senão, se já é uma bagunça, mesmo tendo um governo e um presidente, imagina se não tivessem. Eu acho que deve sim existir governo, porque é necessário para se criarem as leis, né, independente dessa questão ideológica, de quem é da direita, da esquerda, se existe corrupção ou não, mas eu acho que deve sim existir um governo. Não, eu não acredito numa sociedade sem governo. Basicamente por uma questão de amoralidade dos afetos, do desejo do ser humano. Então eu acredito que se não houver uma ordenação para legitimar e meio que encapsular e organizar a sociedade, vai desandar completamente. Uma vez que com todas as normas ditadas aí pelas políticas públicas, nós já vemos aí o caos que é a sociedade, eu acredito que ficaria bem difícil nós vivermos sem elas. Então, minha opinião é que não. Eu acho que como seres sociais, a gente precisa de um governo para administrar. Então, eu acredito que não. Acho que a gente precisa de uma administração política. Eu acredito que não. Pô, a utopia tomou 10-0, hein? Goleada. É, o povo, assim, completamente não utópico, pelo menos em relação ao anarquismo. Que, de repente, pode ser utópico em relação a outras coisas, né? Mas, assim, eu acho que, antes de tudo, e a gente vai ter tempo de discutir ao longo do programa, existe um anarquismo em que é esse anarquismo que está em questão, quer dizer, é possível imaginar uma sociedade sem governo, né? Em que você não tenha nenhuma forma de hierarquia institucional, que ninguém detenha o monopólio legítimo da violência, né? Portanto, não existe Estado, e que é um movimento que nasceu numa época blá, 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 e a gente vai ver isso. E outra coisa é o anarquismo como uma espécie de estado de espírito, uma certa nostalgia de algo que nunca existiu, né? E que pode, às vezes, servir como uma espécie de controle de qualidade, né? Não no sentido de, eu acredito na utopia anarquista, mas de que quando você vê assim, muito gozo com o governo, você fala, opa, né? Presta atenção, tudo que o governo gosta de fazer é te taxar, tá? Tirar dinheiro de você, se ele puder, ele atrapalha a sua vida completamente, você não tem poder nenhum em relação a ele, e aí pode aparecer um pouco o anarquismo, não como uma utopia, quer dizer, eu concordo, tudo que eles falaram é um fato, né? Mas o anarquismo como uma espécie de controle de qualidade mesmo em relação ao Estado.